Paz, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios, capítulo de número 3, essa é a quarta mensagem da nossa nova série de Provérbios, Vivendo com Sabedoria. Provérbios capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele te endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Até aqui, meus irmãos, podem sentar. O título que eu coloquei para a mensagem dessa manhã é A Sabedoria que Transforma. Nós temos ouvido aqui as 3 primeiras mensagens pregadas pelo nosso pastor, que deu toda a estrutura e a base para a nossa série de provérbios. Nos lembremos da expressão: o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Mas este princípio da sabedoria, ele não é princípio como início, mas ele é princípio como ele é a base pela qual a nossa vida cristã ela vai estar estruturada. Então, temer ao Senhor não é apenas o início, mas temer ao Senhor é a base pela qual tudo que nós vamos viver na vida cristã, ela está estruturada. Então, o temor do Senhor, que vai nos levar a esta sabedoria para viver uma vida plena, uma vida feliz, ele também, agora no capítulo 3, o escritor Salomão, escrevendo ao seu filho, ele vai nos dar mais algumas diretrizes. E nós já ouvimos que provérbios não são alguns adágios ou conselhos simplesmente aleatórios para uma vida melhor, né? Na verdade não é uma autoajuda, mas é uma ajuda do alto. São princípios, são mandamentos, são a lei do Senhor que ele está passando para o seu filho. Assim como todo israelita, ele lá pelo livro de Deuteronômio, principalmente nós vemos que ele tinha esta obrigação, ensinar os seus filhos, andando em casa, fora de casa, todos os dias, na manhã, na tarde, na noite, ele ensinar o que é a lei do Senhor para o seu filho. E aqui agora, Salomão está fazendo isso, e para nós, hoje, leitores do século 21, nós podemos dizer que é Deus nos falando como um pai fala ao seu filho, como um pai fala aos seus filhos, nós que somos povo de Deus. Uma das coisas que talvez nós podemos destacar atualmente é que a preocupação e a ansiedade são falhas de caráter aceitáveis do nosso tempo, ou, ao lado de algumas outras, a preocupação e a ansiedade é um tipo de falha que de alguma maneira nós aceitamos. Afinal, todos se preocupam, mas poucos sabem como parar de se preocupar ou de estar ansioso. E o texto de Provérbios que nós lemos, ele vai nos mostrar que há maneiras pelas quais Deus estabeleceu para que nós tenhamos uma vida plena e feliz, sem uma preocupação excessiva, sem uma ansiedade excessiva, mas sim colocarmos aos pés do Senhor a maneira pela qual nós devemos viver a nossa vida. A ansiedade e a preocupação até parecem inofensivas em um certo ponto, mas nós vemos que não é. A ansiedade não apenas afeta o corpo, as emoções, mas também pode levar até mesmo a uma depressão, ou, como revela algo mais profundo, a
até mesmo os nossos problemas espirituais, que é o que nós queremos linkar aqui. Como que ele vai dividir esses 12 versículos pelo menos em 6 ações, sendo que ele nos dá uma orientação e a recompensa para essa orientação. Ele vai nos mostrar qual é o caminho pelo qual nós recebemos a recompensa por fazermos a orientação que o Senhor nos dá, mas também qual é o caminho quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor nos dá. Então, a maneira pela qual nós podemos ver se a nossa vida está excessivamente ansiosa ou preocupada é quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e comparamos aquilo que o próprio Deus nos orienta para que nós venhamos a seguir. Então, a ansiedade e a preocupação podem ser sintomas de incredulidade e se tornar a porta de entrada para o nosso pecado. E aí, há diversas formas pelas quais isso acontece. E os escritores, alguns chamam isso de doença da alma. Aqueles problemas internos que se manifestam pela forma externa. Aqueles problemas pelos quais nós passamos na nossa vida espiritual e que eles se manifestam através da ansiedade e da preocupação. E o texto de Provérbios, ele vai tentar nos trazer essa resposta. Mas afinal de contas, como que nós devemos viver plenamente sem estarmos ansiosos e preocupados? Do ponto de vista do texto, nós vemos que é um pai instruindo seu filho com sabedoria. São as exortações da sabedoria para obedecer ao Senhor. Então, nós não vemos aqui simplesmente alguém dando conselhos sem estar preocupado se aquele conselho vai ser útil, se aquele conselho ele vai ser verdadeiro ou não, mas pelo contrário, é um pai que instrui seus filhos. Agora, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 7 vezes ele usa a expressão filho meu. Então ele não revela apenas um ensino, mas ele está revelando relacionamento. Ele está dizendo: a minha preocupação é que o meu filho, ele esteja corretamente se relacionando com Deus. Isso prova cuidado, prova amor e para nós prova um cuidado pastoral. De que Deus olha para os seus filhos e diz: existe um caminho pelo qual vocês devem seguir. E se seguirem esse caminho, vocês serão abençoados. Então, não é simplesmente um conselho frio, mas é uma correta orientação para a vida. Não é alguém descompromissado dando aquela expressão, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava de graça. Não é o caso. Salomão está dizendo aqui que o que ele precisa ensinar ao seu filho, passar ao seu filho, é da máxima importância. Porque isso vai depender da maneira pela qual ele vai viver a sua vida. Então ele precisa passar o conselho de forma que ele entenda, compreenda, mas não de uma forma fria, sem relacionamento, mas muito pelo contrário. Ele está ali profundamente ligado àquele a quem ele está comunicando. E enquanto eu lia isso, eu me lembrei de algumas pessoas, e eu gostaria que você também se lembrasse, que ao longo da caminhada cristã foram úteis para a sua vida. Foram úteis para lhe aconselhar, para lhe orientar, para liderar, para estar junto com você, para lhe corrigir. Pessoas que, podemos dizer, foram pais na fé, homens e mulheres que mesmo sem obrigação do parentesco sanguíneo, olharam para a tua vida em algum momento e disseram: vem cá, vamos conversar. Eu vou passar para você o que a Escritura diz. Eu vou lhe corrigir diante do erro que você está cometendo perante o que a Escritura diz. Eu tenho certeza que, assim como eu, você teve vários homens e mulheres que foram para a sua vida abençoador, que serviram ali como aqueles que lhe guiaram por um tempo. E é interessante porque, à medida em que o tempo vai passando, as pessoas vão migrando na nossa vida, assim como nós vamos migrando na vida de muitas pessoas. Mas algumas delas deixam marcas essas que nunca mais nós esqueceremos. Porque elas deixaram uma cicatriz em nós, deixaram uma marca em nós, de algo bom, em um período difícil em que nós passamos e ali nós fomos orientados. São verdadeiros instrumentos de Deus para que nós tenhamos uma vida correta diante da presença de Deus. E assim também é o que Provérbios está nos ensinando aqui. Nós encontramos esta estrutura, que é o objetivo de Salomão: ensinar o caminho da verdadeira paz. Ou seja, uma vida longa, segura, serena, abre aspas, mesmo em meio ao caos. Ele não está dizendo que o fato de seguirmos orientações necessariamente vai nos livrarmos do caos, que, como eu falei, nos traz ansiedade e preocupação.
Mas ele quer dizer que no meio da guerra, nós precisamos saber como lutar. Que batalha nós precisamos gastar energia, tempo, com sabedoria, com o temor do Senhor, para que nós possamos viver essa vida plena. Então, ele nos chama a esta prática, a colocar em prática os seus ensinamentos. Vamos ao versículo de número 1, que diz assim. A primeira porção é o verso 1 e 2, que diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não é uma linguagem de comando o que ele está nos dizendo aqui. Estamos ouvindo a voz do Pai em toda a sua persuasão carinhosa, dando uma promessa ao seu filho: Filho meu, não te esqueças. E ele já nos instruiu, capítulo 1 e 2, a buscar a sabedoria. Mas agora ele nos apresenta quais são as bênçãos provenientes daqueles que têm uma vida sábia, daqueles que temem ao Senhor. E essa prática então que ele nos coloca, a partir do verso de número 1, que é: não te esqueças da minha lei. Aqui não é apenas um lapso de memória. Ele não está falando aqui simplesmente de fraqueza de memória. Não se esqueça, mas sim o que ele está nos dizendo: do esquecimento deliberado do coração, sobre esquecer a lei do Senhor. Ele não está dizendo, você sabe, mas talvez aí por alguma demanda da vida tu esqueceu. Não, ele está nos dizendo sobre a fraqueza do coração, em não obedecer à lei do Senhor. Algo que ele já nos falou no capítulo 2 e no verso de número 17, que diz assim: qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus? Ele está nos dizendo que não se esqueças da minha lei, que ela esteja gravada no teu coração, de tal maneira que dali ela não saia. Que o nosso coração, ele esteja impregnado pelos mandamentos do Senhor. Lembram lá da Arca da Aliança? Que havia 3 coisas dentro da Arca da Aliança. Havia o maná em um vaso de ouro, havia a vara de Arão que floresceu e havia as 2 pedras dos mandamentos. Então é como se assim: guarda no teu interior aquilo que é mais precioso, que tu não te esqueças que existe a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. E esses mandamentos, ainda no verso de número 1, no verso de número 2, diz: porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Então, não é simplesmente a ideia aqui de que nós seremos mais longevos, viveremos mais de 100 anos, por exemplo, porque temos os mandamentos do Senhor. Mas sim é que mesmo aqueles que morrem cedo, quando morrem no Senhor, nos mandamentos do Senhor, na lei do Senhor, em servindo ao Senhor corretamente, eles têm anos de prosperidade na terra. Eles têm anos de paz, de vida, ainda que muitas vezes não tiveram a sua vida em muitos anos, mas sim tiveram uma vida plena. E o nosso objetivo, quando ele nos diz para obedecermos ao Senhor, não é uma mera conformidade externa. Não é algo que nós precisamos, sabe aquele estilo? Afinal de contas, vou lá fazer aquilo que eu sei que Deus quer que eu faça. Eu até não queria, mas eu vou fazer porque eu sei que sou crente, tem que fazer. Não é algo externo. Mas aqui a ideia é um coração que ama e obedece ao Senhor de tal maneira que não consegue esquecer a lei do Senhor, que não se esquece dos mandamentos do Senhor. É dizer assim, filho meu, ame tanto a Deus, obedeça tanto a Deus, que a palavra do Senhor esteja impregnada no teu coração de tal maneira que não há como esquecer. Então, não te esqueças da minha lei. Por quê? Há um autor, Jerry Bridges, que ele diz o seguinte: o coração é a primeira coisa que se afasta de Deus, mas também é a primeira que retorna para Deus. Quando nós vemos o exterior, quando nós cometemos algum pecado externo, não é o pecado em si a raiz, mas é aquilo que está no nosso coração. Então, quando ele diz para que nós guardemos a lei do Senhor, ele está dizendo que tudo aquilo que nós fizemos externo é uma resposta à falta que os mandamentos do Senhor estão fazendo no nosso coração. Por isso que esse autor ele diz: o coração é a primeira coisa que se afasta de Deus. Depois nós pecamos, nós paramos de amar a Deus, nós paramos de obedecer a Deus, nós paramos de desejar Deus, por isso então nós fazemos aquilo que não agrada o Senhor. Mas Ele quer nos dizer que também
o coração é a primeira coisa que se aproxima de Deus. Então os mandamentos do Senhor não devem estar apenas na nossa memória, mas devem estar guardados no nosso coração. Porque afinal de contas a palavra de Deus não é apenas instrução do ponto de vista de sabermos, mas a palavra de Deus é transformação. É saber que Deus ele muda quem nós somos. Ele muda os desejos do nosso coração. Ele muda o nosso interior. Então, o primeiro sintoma de um declínio espiritual é quando nós abandonamos a palavra de Deus, os mandamentos, a lei do Senhor. Depois nós paramos de orar, nós paramos de frequentar os cultos, nós deixamos de amar, ou seja, nós esquecemos da lei do Senhor e entramos então num declínio espiritual. E às vezes, o exterior está tudo muito bem, entre aspas, está tudo visivelmente normal. Mas lá no nosso interior, no nosso coração, nós já abandonamos a lei e os mandamentos do Senhor. E aí nos surge uma pergunta: por que somos cristãos? Por que você é cristão? Primeira coisa, é porque nós amamos o Senhor. É porque nós somos filhos de Deus. É porque nós encontramos na palavra de Deus aquilo que significa o que é ser humano, o que é ser pessoa. Nós encontramos em Deus. Agora, quando nós abandonamos a lei do Senhor, a palavra do Senhor, nós procuramos encontrar outros significados para a nossa vida, outra forma de nos identificarmos, outra forma de termos a identidade. Mas agora, então, Ele nos ensina que guarda os mandamentos do Senhor no mais profundo do teu coração, que é isso que vai te identificar. Na aplicação desse primeiro ponto, eu gostaria de fazer uma pergunta e que você meditasse. O que governa o seu coração hoje? O que está governando o seu interior? Agora, uma segunda pergunta decorrente dessa: qual é a porcentagem da palavra de Deus que domina o teu coração? Qual é a porção da palavra de Deus que tem dentro do que governa o seu coração? Sem palavra no coração, nós não temos amor pelo Senhor. Por isso que então, o primeiro ensino que Ele dá é: filho meu, guarda a minha lei no teu interior. Vamos para o verso de número 13:4, a segunda porção. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreves na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Uma pergunta: por que estamos aqui? Porque Deus é bom. Por que estamos aqui? Porque Deus é fiel. E Ele diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ou em outras versões, a verdade e a fidelidade. Meus irmãos, Deus é bom, Deus é fiel. E aí, como nos diz o texto, Ele não nos desamparará. Ele não nos deixará sozinho nas nossas batalhas. Quando nós olhamos para as nossas batalhas e nós queremos resolvê-las com as nossas próprias mãos, nós nos esquecemos de que Deus é verdade e fidelidade, de que Deus é bondade. E então nós queremos resolver, e daí vem a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Porque nós queremos lutar as batalhas sozinhos, mas nos esquecemos de quem Deus é. E o salmista, no Salmo de número 92, verso 1 e 2, ele diz: bom é louvar ao Senhor, cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. De manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Então o que Salomão está fazendo aqui é o que está impregnado dentro da cultura daquele tempo, que é ensinar que Deus é bom e de que Deus é fiel, e anunciar a sua benignidade, a sua fidelidade, porque bom é louvar ao Senhor, bom é cantar louvores ao Senhor, bom é dizer: Deus, Tu és bom e Tu és fiel, e por isso nós Te amamos. Esse é o segundo ponto. Obrigado. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos que benignidade e fidelidade fazem partes do fruto do Espírito. Não são dotes naturais, como se naturalmente surgissem em nós, mas é uma ação de Deus na nossa vida. Não são características inatas do ser humano, mas virtudes concedidas a todos que andam no Espírito. Então ele diz: não te desampare, ou seja, assim como Deus é,
também você seja benigno, tenha um amor leal pela aliança e seja fiel, firme, verdadeiro, constante. Ser fiel é permanecer leal mesmo quando somos injustiçados. Ser fiel é não deixar de ser crente mesmo quando somos injustiçados. Ser fiel é permanecer diante da adversidade com o caráter cristão, com os mandamentos do Senhor no coração. E ele diz então que não te desamparem, porque atas no pescoço do teu coração. Aqui nós vemos dois níveis que ele nos fala sobre a benignidade e a fidelidade. A primeira, o nível externo, o nível visível. Atas no pescoço, ou deve ser como um colar no teu pescoço. As tuas ações visíveis, elas devem demonstrar isso, a benignidade e a fidelidade. Mas também nós temos um aspecto interno, que podemos chamar do aspecto real, que ele diz, escreve no teu coração. Ou seja, está gravada como uma cicatriz no nosso coração que é impossível de apagar. Então, tem um aspecto externo e um aspecto interno. Aquilo que é externo, nós fazemos por causa do nosso interior. Então, aqui nós vemos que há misericórdia e verdade nos mandamentos do Senhor. Verso de número 4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Quando você vive essa vida de guardar os mandamentos em benignidade, em fidelidade, em que o teu exterior ele é reflexo do teu interior, ou seja, as tuas ações visíveis, elas estão em consonância com aquilo que você crê, com aquilo que você entende que é a verdade, diante da bondade e da fidelidade de Deus. Então nós vemos que ele nos diz que o favor, acharás graça e boa compreensão diante de Deus dos homens, ou seja, achará o favor de Deus. Nós vemos que isso também foi descrito no capítulo 1 e no verso de número 9 de Provérbios. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colar para o teu pescoço. Favor aqui é no sentido de acharás graça diante de Deus dos homens, quando aquilo que você faz está em consonância com aquilo que você crê, e aquilo que você crê está em consonância com aquilo que você faz. A palavra então graça denota aqui a disposição positiva do céu e da terra para com o Filho, porque eles acham graça diante de Deus e dos homens. Nós teremos diante de Deus esta graça de que Deus é fiel, de que Deus é bom, mas os homens também reconhecerão a bondade, a fidelidade e a verdade de Deus em nós, à medida em que nós vivemos os mandamentos gravados no nosso coração. Então nós vemos que ele está nos chamando, o que o Novo Testamento chamaria de santificação visível, que glorifica a Deus. Ele está nos dizendo aqui, filho meu, viva dessa forma, o que o Novo Testamento também vai nos colocar como a doutrina da santificação. Sermos realmente santos, vivendo com integridade. Ser íntegro, ou seja, ser inteiro diante da presença de Deus. Para esse segundo ponto, segunda ação, eu deixei uma outra pergunta para que nós possamos refletir. Sua fé é visível a todas as pessoas? Elas conseguem enxergar nas suas atitudes a maneira como você crê? É possível a quem está de fora olhar para a sua fé e dizer, este realmente é um cristão? A forma como ele vive, como ele fala, como ele se comporta, a forma como ele interpreta a vida, a forma como ele lida com a vida, mostra realmente qual é a sua fé. Como irmãos em Cristo, podemos dizer que somos confiáveis, constantes, íntegros no nosso relacionamento uns com os outros, que refletimos o caráter de Deus, que experimentamos o favor de Deus nessa integridade. Ele está dizendo então, filho meu, se fizeres isso, acharás o favor de Deus. Terceira ação que ele nos coloca é o verso de número 5 e 6. Fala sobre confiar em Deus, substituindo a nossa autossuficiência. Verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Tem uma marca da nossa sociedade atual que é a decepção. A sociedade, vamos olhar mais aqui no nosso contexto brasileiro, digamos, tem uma marca, decepção. Vivemos uma aguda crise de integridade. Há uma desconfiança cada vez maior
com todo tipo de instituição. A crise de credibilidade está presente desde o governo até as igrejas. Nós vemos que, de alguma forma, parece que tudo está sempre ruim. De alguma forma, a credibilidade nas instituições, alguns não veem mais credibilidade na família, não veem credibilidade na igreja, não veem credibilidade no governo, nas instituições formais, não veem credibilidade até mesmo naquelas instituições que seriam as ONGs, por exemplo, para que fizessem um bom trabalho. Há uma séria crise de credibilidade. Porém, no verso 5 ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Se nós não podemos confiar nos homens, se nós não podemos confiar nas instituições, se nós não podemos confiar naquilo que de uma forma geral nós vemos na sociedade, nós podemos confiar em Deus. Ele diz: em tudo isso confia no Senhor de todo o teu coração. Se há um caminho, meu filho, pelo qual você deve seguir, você pode desconfiar de tudo e de todos. Você não pode deixar de confiar no Senhor. E não apenas confie da boca para fora, mas confie com todo o teu coração, com todo o teu interior, com tudo aquilo que há dentro de você. Nós vemos então que ele nos dá 3 comandos. Primeiro, confiar totalmente, não parcialmente. Não apenas naquilo que nós queremos, não apenas naquilo que nós entendemos que eu não posso, então deixarei nas mãos de Deus, mas confiar totalmente no Senhor. Segundo, o comando que ele nos diz é: não te estribes no teu próprio entendimento. Não pense que você sabe mais do que Deus. Não pense que você tem mais conhecimento e sabedoria do que o próprio Deus. E aqui, quando ele usa essa expressão, não te estribes, estribo é aquilo que, quando você vai subir no cavalo e você coloca o seu pé dentro daquele, como se fosse um gancho, e aí você passa por cima, coloca o outro pé do outro lado. Quando os 2 pés estão firmes, aquilo é o estribo. Você está seguro, você está firme. Então ele diz: não se estribes, não confie no seu próprio entendimento, não confie em você mesmo, desconfie da sua própria sabedoria. E em terceiro lugar, ainda, verso 6: reconheça Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então, confiar em Deus, não depender do próprio entendimento e reconhecer Deus em tudo. E quando ele diz para reconhecermos Deus em tudo, significa submeta todas as áreas da sua vida ao Senhor. Que não tenha uma área, um pedaço do seu coração, da sua vida, que você não entregue ao Senhor. Porque a ansiedade e a preocupação vem não daquilo que está nas mãos do Senhor, mas daquilo que está nas nossas mãos. Porque nós sabemos o quão frágil nós somos e aquilo que nós podemos fazer. Mas ainda assim nós queremos manter o controle. Então ele diz: reconheça, submeta todas as áreas da sua vida ao Senhor, as suas decisões, as suas finanças, os seus relacionamentos, o seu futuro, que ele esteja nas mãos do Senhor. É muito melhor do que está no seu próprio entendimento, porque então Deus endireitará as tuas veredas. Ou seja, Ele vai remover os desvios invisíveis. Deus vai endireitar as nossas veredas, Ele vai remover aquilo que nós não estamos vendo no nosso próprio entendimento, no confiarmos em nós mesmos, na nossa autossuficiência. Ele está dizendo: quando você confia no Senhor, Ele te endireita. Ele tira aquilo invisível que você não está vendo, mas que está errando. A mensagem que nós encontramos doutrinária dentro desse versículo é: a soberania de Deus governa os caminhos dos seus filhos. Deus é soberano e Ele governa. Pense comigo, se Deus governa o universo, por que é que Ele não teria condições de governar a minha vida? Se Deus governa todas as coisas, se nós cremos que Deus realmente é soberano, governador do universo, por que é que quando é para governar a nossa vida, ou algumas áreas da nossa vida, nós dizemos assim: não, Deus, obrigado por tudo até aqui, mas essa daqui pode deixar que eu tomo conta. Aí Ele está nos dizendo: filho meu, reconheça e se submeta em que tudo que você é e você tem deve estar nas mãos do Senhor. Então, o que Ele está nos questionando aqui é a nossa autossuficiência que gera ansiedade. E o antídoto é: confie na direção do Senhor, confie naquilo que Deus está fazendo. A aplicação para esse terceiro ponto é: não confie em si mesmo. Desconfie das suas melhores intenções. Desconfie das suas melhores intenções. Mas Israel, como é que eu vou fazer isso? Verso número 1: guardando os mandamentos do Senhor. Submeta
todas as áreas da sua vida aos mandamentos do Senhor. Aquilo que Deus aprova, siga em frente. Aquilo que Deus não aprova, busque direção, retorne, mude o seu caminho, mas faça conforme os mandamentos do Senhor. Que área você ainda não entregou a Deus? Qual é a área do seu ser que você ainda está segurando com todas as suas forças? Imagine alguém que está caindo no penhasco e está pendurado por uma corda. Ele está usando todas as suas forças para se segurar ali e se manter. É mais ou menos quando nós não queremos entregar uma área da nossa vida ao Senhor. Deus está dizendo, confia, meu filho. E nós dizendo, mas eu quero ficar com essa área para mim, Senhor. E Deus está dizendo, confia. Não confie em si mesmo. A autossuficiência é muito perigosa. Quarto lugar, versículo de número 7 e 8. Ele vai nos dizer sobre o temor do Senhor e o segredo para a vida cristã de sucesso. Verso 7. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Em consonância com o que nós vemos no versículo anterior, ele continua, não seja sábio aos teus próprios olhos. A verdadeira piedade, o verdadeiro temor do Senhor se manifesta como humildade intelectual. Saber que eu não sei tudo. Saber que eu não compreendo tudo na totalidade. Por isso que ele diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Não queira entender que o seu conhecimento, a sua intelectualidade, a sua sabedoria, a sua experiência vale mais do que temer ao Senhor. Por isso que então na sequência ele nos diz, teme ao Senhor e aparta-te do mal. A autossuficiência é a raiz da queda. Nós vemos lá no Éden, que foi querer ser igual a Deus, querer ter o mesmo conhecimento e a sabedoria de Deus que levou Adão e Eva ao pecado. Mas também o texto nos diz, teme ao Senhor, tenha uma reverência prática, coloque o temor ao Senhor nas suas atitudes, nas suas decisões, no seu entendimento. Aparta-te do mal, é uma decisão ativa, procure se apartar do mal, tenha isso no seu coração, procure fazer aquilo que é bom, aquilo que é benigno, aquilo que é fiel, aquilo que é íntegro, aparta-te do mal. Mas quando você é sábio aos seus próprios olhos, nós dizemos assim, não, eu sei que parece errado, mas pode deixar que eu vou seguir por esse caminho porque eu acho que é certo. Eu sei que talvez alguns vão dizer que não deveria, mas eu sei o que eu estou fazendo, pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. Aí então nós vemos que ele diz, não seja sábio aos teus próprios olhos, aparta-te do mal. O temor do Senhor faz com que nós quebramos essa nossa vontade de sermos autossuficientes, até mesmo no nosso entendimento. E aí então que ele dá continuidade dizendo, aquele que não é sábio aos seus próprios olhos, aquele que teme ao Senhor, aquele que se aparta do mal, o que acontece com ele? Qual é a recompensa que ele tem? Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Você vai ter uma vida plena. Você vai ter uma vida satisfeita, você vai ter uma vida feliz quando tu não coloca em ti mesmo todas as tuas fichas, quando tu não coloca em ti mesmo todas as possibilidades de algo dar certo, é somente se eu fizer aquilo que eu entendo que é correto. Mas ele diz, não, o temor ao Senhor, o apartar-se do mal, ele tem uma recompensa que é saborosa. Você vai ter saúde física, meu irmão, você vai ter refrigério interior. É um antídoto contra a ansiedade e a preocupação, confia e teme ao Senhor, confia que Deus é bom, é fiel, Ele governa o universo, Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai deixar você sozinho no caminho da vida, porque o resultado nós temos uma saúde boa, o nosso interior está bem, porque nós confiamos no Senhor. Isso é a conexão entre vida espiritual e vida integral. E muitas vezes nós passamos por esse período, nós sabemos o que Deus quer, nós compreendemos o que Deus quer, a nossa vida espiritual, mas quando nós olhamos para a nossa vida prática, nós vemos que às vezes há uma dissonância entre aquilo que nós entendemos e nós cremos
E aquilo que realmente nós temos visto, uma vida bagunçada, cheia de problemas, sempre aquele tumulto atropelando. Tá, mas espera aí, a vida que eu tenho real não parece ser a mesma vida pela qual eu creio. Ela está totalmente em uma dissonância, mas nós vemos que o que ele nos mostra é que existe conexão entre aquilo que é a vida espiritual e aquilo que é a nossa vida integral. Nós precisamos viver conforme nós cremos, para que possamos ter essa saúde e essa tranquilidade. Então, que aplicação nós tiramos desse quarto ponto? A ansiedade muitas vezes nasce do controle ou de pecados ocultos que adoecem a alma. Nós não queremos nos arrepender, nós não queremos entregar ao Senhor, e enquanto nós não entregamos, a nossa alma vai corroendo por dentro, a nossa vida espiritual vai declinando, mas nós continuamos tentando manter o controle nas nossas mãos, nós continuamos tentando dizer: Deus, eu sei o que eu estou fazendo, eu não preciso confiar no Senhor, eu não preciso do temor do Senhor, porque eu sei o que eu estou fazendo. Isso gera ansiedade. E aí o texto bíblico vai nos dizer que todas as vezes em que há arrependimento e abandono do pecado, nós alcançamos misericórdia. Mas o salmista também disse: enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos se corroíam dentro de mim. Nós vemos que há uma consequência para o nosso pecado de não confiar em Deus. Quando Deus está no centro, a alma encontra descanso, mesmo em meio ao caos. Aqui em nenhum momento Salomão está ensinando que o caos não existirá, mas ele está dizendo que em meio ao caos nós estaremos seguros e tranquilos. Indo para o quinto ponto, versículo 9 e versículo de número 10. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Podemos chamar esse quinto ponto de a economia do reino de Deus. A economia do reino de Deus, ela é um pouco diferente do que nós entendemos que é a economia do mundo comum, do mundo normal. Ele diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O termo honrar quer dizer reconhecer valor supremo. E o termo primícias é prioridade, não aquilo que sobra. Então ele está nos dizendo: reconheça como um valor supremo de que você só tem o que tem porque Deus lhe deu. Reconheça que os teus bens só são teus bens porque Deus lhe deu. Reconheça que o valor supremo está em Deus lhe alcançar tudo aquilo que você tem para desfrutar, para usar, para ter. Isso vem do Senhor. E reconheça também que com as primícias de toda a tua renda a prioridade é fazer aquilo que Deus quer com aquilo que Deus me deu. E aqui nós não pregamos algo que você tem que socializar todos os seus bens, não. Mas primeiro, você tem que reconhecer que Deus tem lhe dado tudo aquilo que você tem. Em segundo, fazer bom uso daquilo que Deus tem te dado. Essa é uma advertência para que as pessoas honrem a Deus com as suas finanças. Salomão está dizendo: meu filho, sabe aquilo que você tem? Pois foi Deus quem te deu. Honre o Senhor, reconheça que aquilo que Deus te deu é proveniente dele. A parte de Deus não é o que sobra, mas as primícias, que consistiam nos primeiros frutos da terra. Nós encontramos isso em Êxodo e em Levítico, em que Deus orienta: saiu o fruto da terra, saiu aquilo que é a recompensa do teu trabalho, a primeira coisa é as primícias, aquilo que vem primeiro. E com isso os frutos da terra, ou seja, consiste em reconhecer primeiramente que eu vou retribuir, que eu vou agradecer a Deus por aquilo que Ele tem me dado. Levítico capítulo 25, verso 23, mostra que o israelita trazia as primícias para reconhecer que Deus era o dono supremo da terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. É que Deus que trouxe eles para uma terra abençoada, nas primícias, Ele estava dizendo: eu vou levar até o sacerdote, eu vou oferecer a Deus o primeiro fruto da terra, porque eu reconheço, essa terra que eu desfruto, que eu tenho benefícios, ela não é minha, foi Deus quem deu. E a maneira pela qual Ele retribui isso é através das primícias. Assim ele honrava o Senhor com os seus bens, expressando gratidão e ação de graça, mostrando que ele era grato por tudo aquilo que Deus lhe deu. E aqui nós não estamos falando da teologia da prosperidade, nós
Nós estamos dizendo aqui que um investimento você tem que dar para você ter de volta. Não, é gratidão. É reconhecer que porque Deus lhe deu, você está sendo grato por aquilo que Ele lhe deu. Isso é um princípio da aliança que Deus tinha com o seu povo, em que aquilo que é primeiro pertence ao Senhor. Segunda lição que nós tiramos é que Deus é um provedor soberano. Deus deu a terra, Deus deu a chuva, Deus deu a colheita, Deus deu o fruto. Agora o que eu faço? Eu apenas, como gratidão, reconheço que Deus é soberano em todas estas coisas. A lição que nós tiramos é a submissão da riqueza material ao domínio de Deus. Submetermos aquilo que nós temos ao domínio do Senhor, como aquele que é o governador supremo, inclusive sobre os nossos bens e as nossas finanças. É que nós não podemos simplesmente usar de uma maneira desleixada, mas nós precisamos priorizar de que forma nós glorificamos a Deus através das nossas finanças. E eu sei que posso ousar aqui em dizer que praticamente todos têm dificuldade em lidar com as finanças. O nosso país, a nossa nação por si só, nós vivemos um endividamento histórico, está nas alturas. Mas de uma forma geral, não é coisa do nosso tempo. As dificuldades do nosso tempo são essas. Mas o ser humano ele sempre teve dificuldade em, diante dos bens e da riqueza, reconhecer que aquilo vem do Senhor, e é o que Ele está nos ensinando aqui. Qual é o resultado dessa gratidão? Celeiros cheios, ou seja, uma provisão suficiente. Deus não deixará faltar quando você é grato. Lagares transbordando, ou seja, muita alegria. O teu vinho, sinônimo de alegria, vai estar repleto, vai estar cheio como nunca antes. Ou seja, haverá alegria diante da provisão suficiente de Deus. Deus não nos abandonará diante destas circunstâncias. E que doutrina nós aprendemos aqui? De que tudo pertence ao Senhor. O meu coração pertence ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, quem eu sou pertence ao Senhor, a minha identidade é estar no Senhor, mas aquilo que eu possuo e aquilo que eu tenho, por menor que seja, porque aqui quando eu falo riqueza, não é simplesmente valor numérico, mas é aquilo que nós temos, pertence também ao Senhor. Então nós somos administradores das coisas de Deus e não donos por si só. A igreja de Filipos, em uma certa ocasião, demonstrou comunhão quando enviou ajuda a Paulo por meio de Epafrodito, expressando um cuidado que ia além do material. Nós vemos que eles expressam cuidado, eles expressam devoção, quando eles reúnem e auxiliam Paulo nas suas necessidades materiais. Mas agora, a questão é quando Paulo ele vai agradecer, reconhecer essa gratidão, ele afirma que Deus supriria todas as necessidades deles. Paulo não diz assim: meus irmãos, já que vocês me ofertaram e eu sou muito grato por isso, Deus vai dar em dobro para vocês, Deus não vai deixar faltar. Não, o que Paulo diz é todas as necessidades deles. Então não é apenas uma remuneração material, mas sim de que Deus supriria tudo o que a igreja precisasse. Oferta, orientação, bênção espiritual, meios para continuar a contribuir e a ofertar. Ele está dizendo: Deus vai enriquecer vocês, não apenas materialmente, mas de todas as formas espirituais, Deus estará suprindo diante desse ato de gratidão que vocês tiveram. E a aplicação que nós temos é em forma de pergunta. A quinta aplicação: Deus é prioridade no seu dinheiro? Quando você tem o seu bem financeiro, aonde que está Deus? De que forma você enxerga Deus diante do dinheiro que você tem? Seu salário, sua renda, seu patrimônio, seus bens. Aonde que está Deus no seu dinheiro? Outra pergunta: você honra Deus com o seu dinheiro, ou você apenas consome o seu dinheiro sem encontrar Deus nele? Onde que está o Senhor diante daquilo que você ganha? Quem não entrega recursos, ainda não entregou o coração. Quem não consegue compreender que Deus está dentro dos seus bens, das suas finanças, ainda não entendeu que deve entregar todo o coração diante da presença de Deus. Último ponto, sexto, já para nós encerrarmos. Versículos de número 11 e 12. O amor que vem da disciplina. Diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades, ou seja, nem te desanimes da sua repreensão, porque o Senhor
repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem ele quer bem. A última coisa dentro desses 12 versículos, a sexta ação ou lição que nós podemos tirar, é de que prosperidade e adversidade, em sua sábia mistura e proporção, cada uma é igualmente frutífera na oportunidade de honrar o Senhor. Se na ação anterior, Deus diz, me honre com seus bens, agora, ou seja, na prosperidade, agora, na adversidade, Ele também me diz, me honre diante da adversidade. Se você honra a Deus naquilo que são as coisas boas, você também deve honrar o Senhor diante das dificuldades. Na prosperidade, honramos a Deus pela consagração dos nossos bens. Na adversidade, honramos a Deus por uma submissão humilde e alegre à vontade do Senhor. Enquanto eu li esse trecho aqui, eu me lembrei de Jó, quando a esposa dele diz para ele, Jó, tinha tudo, é riquíssimo, família cheia de filhos, perdeu tudo. Faz o seguinte, amaldiçoa a Deus e depois morre. Basicamente, se tu amaldiçoa a Deus, Ele vai te matar. E o que Jó responde? Falas como uma louca. Se eu recebi o bem de Deus, por que também não receberia adversidade? Se eu recebi aquilo que Deus me deu quando era bom, por que agora diante da adversidade eu também não vou receber? E Jó, nós vemos no texto no seu livro que ele manteve a sua fidelidade ao Senhor. Então, o texto aqui nos ensina que, diante da disciplina do Senhor, da correção do Senhor, nós temos duas atitudes erradas, que é rejeitar, ou seja, endurecer o coração, que ele diz ali, filho meu, não rejeites, e desanimar, na continuação, nem te desanimes da sua repreensão, nem desista diante da repreensão do Senhor. A disciplina traz correção, a disciplina traz formação, a disciplina do Senhor nos amadurece para sermos mais parecidos com o Senhor. E por que isso? Por que Ele nos diz estas coisas? Não endureça, não desanime, entenda a correção, o amadurecimento, entenda a formação que Deus está fazendo. Versículo de número 12, porque o Senhor repreende aquele a quem Ele ama. Se Deus não nos amasse, Ele nos deixaria a nossa própria sorte. Se Deus não nos amasse, Ele poderia dizer assim, Israel, já que tu tem um coração duro, já que tu é sábio no teu próprio entendimento, já que tu acha que tu entende todas as coisas, eu vou só fazer assim, vou deixar tu seguir o teu caminho. Que o teu caminho vai ser um caminho de morte, o teu caminho vai ser um caminho de pecado, o teu caminho vai ser um caminho terrível. Mas agora, Israel, porque eu te amo, eu vou te corrigir, porque eu quero te formar, eu quero te amadurecer, eu quero te fazer crescer na minha disciplina, porque eu te amo. A disciplina não é prova do abandono de Deus, é prova do amor de Deus. Nós vemos na história do povo de Israel, sempre que Deus disciplinava Israel, não era para os destruir, mas é para que eles se arrependessem e voltasse ao caminho do Senhor, voltasse ao caminho de fidelidade. E essa verdade é tão importante que não devemos esquecer, não podemos nos esquecer disso. Hebreus capítulo 12, verso 4, 5 e 6. A carta aos Hebreus é uma carta a um povo que está sendo perseguido. Eles estão espalhados, o povo de Deus está espalhado por causa da perseguição. E o autor de Hebreus, ele usa a mesma expressão. Ele diz, não rejeites a disciplina do Senhor. Não devemos nos esquecer da disciplina do Senhor, que Deus corrige a quem Ele ama. Então, quando Deus nos corrige, é justamente para fazermos nós voltarmos ao caminho da fidelidade, porque a disciplina do Senhor sempre flui do coração de Deus, e o coração de Deus é um coração amoroso. Deus é amor. Característica da essência de Deus é amor. Então, quando Ele nos disciplinar, não é porque Ele está nos rejeitando, mas sim porque Ele está nos amando. Aqui nós encontramos mais uma doutrina, que é a disciplina evidente da paternidade de Deus. Somos filhos de Deus. Assim como um pai natural repreende ao seu filho porque ele o ama, assim também Deus nos repreende porque Ele nos ama. E a aplicação deste sexto ponto é o seguinte: como você reage diante das correções de Deus? Quando Deus, Ele nos aperta, quando o Senhor, Ele nos corrige para que nós possamos entender qual é o seu caminho. Você aprende ou você resiste? Você está mais formado em ser cristão
Ou você resiste diante da disciplina do Senhor, rejeitando, endurecendo, desanimando? Olha o que nos diz Hebreus, capítulo 12, e versículo de número 9, a continuação do texto que eu citei. Tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial para vivermos? Se os pais naturais corrigem e nós dizemos: Pai, que bom que você me corrigiu, para que eu não andasse pelo caminho mau. Agora, o autor aos Hebreus vai dizer: não nos sujeitaremos muito mais a Deus para podermos vivermos uma vida correta? Muito mais. Se sujeitar não é apenas passar, viver, mas é se sujeitar. Eu me submeto à vontade do Senhor. Afinal de contas, é o que nós vemos que o próprio Cristo fez quando estava diante da cruz. Pai, se possível, passa de mim essa dor, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E a cruz que Cristo enfrentou é o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa manhã. Vamos nos colocar em pé? Se Deus nos corrige, é porque somos seus filhos. Encerrados 6 pontos, eu queria trazer uma colocação final, que é que o apóstolo Paulo ele coloca em 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O Evangelho é o poder e a sabedoria de Deus. Só somos cristãos por causa de Cristo. Só somos cristãos porque a sabedoria de Deus, que é loucura para uns, para nós é a salvação. A sabedoria de Deus que fez aquilo que era inimaginável, enviou o seu próprio Filho a encarnar, a assumir a natureza humana, viver, a morrer numa cruz, a ressuscitar, vencer o pecado e a morte. Isso é a sabedoria de Deus. E assim é que Cristo deve ser visto por aqueles que pertencem a Ele. O poder de Deus é revelado em Cristo, sabedoria de Deus através da cruz do Calvário. Cristo é a verdadeira sabedoria divina. E o Evangelho é quando Deus nos oferta essa sabedoria. É quando Ele nos oferta esse caminho de salvação. E aí nós nos lembramos do verso 1. Filho meu, guarde os meus mandamentos. E nós vemos aí ao longo do texto todas as colocações que Ele nos coloca. Então, meus irmãos, há um caminho para uma vida plena e feliz. É o caminho da palavra do Senhor, de servir a Cristo e guardar os seus mandamentos. Essa é a prova que nós o amamos. Amém? Vamos orar. Deus Pai bendito e soberano,